Para você que já entregou o seu dízimo, sua oferta, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. E nós vamos obedecer a esse ritmo que a Sociedade Bíblica dá a esse texto, fazendo menção dele, dividindo ele em dois recortes. O primeiro falando da apostasia dos últimos tempos, e o segundo falando sobre a exortação, a fidelidade e a diligência no ministério. Eu me aproximo dessas cartas pastorais, como tenho feito aqui todos os domingos, com muito respeito, com muito temor, fazendo figuradamente aquilo que Moisés fez quando se aproximou da sarça ardente. A voz de Deus para ele do meio daquela sarça que ardia, mas não se consumia, tira as sandálias dos seus pés, porque você está em terra santa. É muito bom que toda a igreja entenda esse território sagrado das Escrituras. A mensagem é sempre o texto. O pastor é um coadjuvante que procura seguir o roteiro adequadamente, versículo por versículo, vírgula por vírgula, frase por frase. Portanto, eu espero em Deus que Ele me dê graça para continuar exortando os irmãos a combaterem um bom combate, firmados os pés nessa terra santa das Escrituras, porque os dias que antecedem a volta de Jesus serão dias desafiadores. Paulo escreve estas palavras tendo no seu coração que os dias do Senhor poderiam acontecer naquele período apostólico. É por essa razão que nós vamos encontrar em alguns documentos históricos os crentes se desfazendo de suas propriedades, fazendo doação generosa à igreja, porque todos acreditavam que Jesus pudesse voltar na sua geração. Os tempos passaram, Deus tem demonstrado a sua vontade de outra maneira, de outra forma, mas nós continuamos com o princípio máximo das Escrituras, que aponta para nós um certo sentimento de urgência para com a nossa atenção a esse tema. E há um sinal da volta de Jesus bastante evidente, que o apóstolo Paulo vai colocar aqui na conta do Espírito Santo como sendo uma informação iluminada, inspirada por ele. Portanto, nós que estamos vivendo dias desafiadores, violência, guerra no Oriente Médio, muitas das vezes por conta desse movimento de violência mundial, a ameaça de uma escalada dessa guerra para um confronto nuclear, envolvendo o Irã, envolvendo a Rússia e envolvendo outras nações ao redor de Israel, tem levado muitos irmãos a perguntarem sobre se isso tudo é um sinal da volta de Jesus. Certamente que tudo isso, ou qualquer guerra, qualquer escaramuça, qualquer tipo de guerrilha, qualquer tipo de uniformização contra a palavra de Deus, o povo de Deus no mundo, é motivo de nós estarmos despertados para esses diversos cumprimentos escatológicos.
Mas uma coisa é nós ouvirmos os noticiários da televisão, os analistas falando de guerra. Guerra na Rússia, guerra lá no Azerbaijão, sendo incomodado mais uma vez pelos turcos, guerra no Oriente Médio e a eminente catástrofe nuclear que muitos analistas temem acontecer. Mas tudo isso deve ser colocado naquilo que Jesus citou como sendo o princípio das dores. Mas existem outros sinais para os quais eu não vejo a igreja ou os cristãos alertas e despertados. E o texto diz: ora, o Espírito, com letra maiúscula, e esse Espírito com letra maiúscula refere-se ao Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente, essa não é uma conclusão dos analistas, essa não é uma conclusão de quem observa os movimentos sociais e políticos mundiais, isso é a expressa revelação do Espírito Santo, e para isso o seu coração precisa estar atento. O Espírito expressamente afirma que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Duas coisas importantes a ser frisada nesse versículo é que antes da volta de Jesus haveria muito ensino, mas Paulo diz que o Espírito Santo afirmava que esses ensinamentos não poderiam ser colocados na conta de Deus, embora muitos dos falsos mestres se levantariam em nome de Deus com esses ensinos nos lábios. Nós vivemos um tempo de total esvaziamento da fé cristã, um levante mundial cristofóbico contra os valores da sociedade, da civilização ocidental, que faz parte de todo o arcabouço e de toda a herança judaico-cristã ao longo da história, e nós precisamos ouvir com mais critério aquilo que muita gente se levanta para ensinar em nome de Deus, especialmente numa era tecnológica como a nossa, onde na ponta dos dedos nós temos as informações, os ensinamentos de mestres espalhados pelo mundo inteiro. E quem tem acesso à língua inglesa, então o universo, a janela para o bem e para o mal, aumenta ainda mais. Portanto, o Espírito Santo afirma que haveria um derrame de doutrina falsa. Uma das doutrinas falsas que vem sendo vomitada na sociedade são esses movimentos de novas igrejas, igrejas contemporâneas, que geralmente focam no homem. Não são comunidades cristocêntricas, mas antropocêntricas, falando que o homem deve continuar lidando bem com seus sonhos e que Deus está aqui para satisfazer os seus sonhos, e o mundo fonográfico evangélico não ajuda, porque tem música gospel evangélica falando que Deus sonha, como se Deus fosse um mortal como nós, e não tivesse o tempo, a vida e toda a realidade diante dos seus olhos. Deus não sonha, meus irmãos, embora a música fale que os sonhos de Deus jamais vão morrer. Lembram dessa música? Os irmãos devem conhecer. Pois é, essa é uma música que aparentemente ouve-se como uma música evangélica, como uma música cristã, mas cuja mensagem não é uma mensagem divina, porque toda mensagem que tira Deus do centro,
que tira o seu Filho Jesus do centro da espiritualidade a ser vivida e a ser desenvolvida pela igreja, é uma música da qual nós devemos, ou é um assunto sobre o qual devemos desconfiar. Então, o Espírito Santo afirma que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé. Olha, eu estava fazendo uma conta por alto. Depois da pandemia, a igreja sofreu sensivelmente no número de membros que simplesmente desapareceram da igreja e não mandaram recado, não notificaram a igreja de nada, simplesmente desapareceram. Ouvindo outros pastores contando sobre o fenômeno nas suas igrejas locais, um deles me segredou uma conversa que teve com uma das suas ovelhas, que dizia o seguinte: antes da pandemia, pastor, eu tinha um certo temor de me afastar da igreja e dos cultos, mas depois da pandemia esse temor desapareceu. E assim, muitos irmãos perderam a força do congregar, muitas igrejas perderam de vista a simplicidade das reuniões aos domingos, pela manhã e à noite, das comunidades cristãs, visando o fortalecimento e encorajamento da fé. E com isso nós fomos lentamente perdendo a ideia da simplicidade de uma igreja, e a igreja foi ganhando dentro do espectro da sociedade ocidental, ela foi ganhando uma certa característica um tanto quanto profissional demais, música profissional, pastores profissionais. Isso fez outros irmãos, como John Piper, escrever um dos seus livros, talvez pastorais mais significativos, onde ele diz: irmãos, nós não somos profissionais, para combater esse levante, que é um levante mundial. Igrejas como Hillsong, lá da Austrália, que lançaram moda do ponto de vista dos cânticos e até mesmo do mobiliário da igreja. Hoje existem púlpitos e mesinha para colocar o copo d'água do pastor ou do pregador, referindo-se àquele modelo, a um modelo Hillsong de mobília. E com isso a igreja vai ganhando um certo espectro profissionalismo, perdendo a simplicidade e a grande beleza da comunidade, que é estar junta, louvar a Deus, adorar a Deus e meditar seriamente sobre os ensinamentos bíblicos. Então, que a ICNV Vila, já vacinado por essa questão que aconteceu durante a pandemia, que nós tenhamos em mente que há muitas maneiras do espírito maligno enfraquecer a igreja, esfriar o coração dos crentes e levá-los à apostasia. Existem os ensinos que são frontalmente contrários à palavra de Deus, e existem outros que aparentemente, por conta do contexto, nós podemos inferir que é uma igreja de Deus, ou que é a palavra de Deus que está sendo ali ministrada e ensinada, quando na verdade há doutrinas de demônios por trás. Mas como é que eu reconheço a doutrina de demônios? Conhecendo bem a doutrina de Deus, conhecendo bem a palavra de Deus. Quem não conhece bem a palavra de Deus, fica sujeito a todo tipo de discurso, fica sujeito a todo tipo de ensino, fica com as portas abertas a acolher com uma certa alegria e até com certa coragem os ensinos que vêm dessas fontes. Mas o Espírito Santo no texto nos dá alguns sinais desses falsos ensinos. Vamos observar alguns sinais. Verso 2: pela
hipocrisia dos que falam mentiras. O primeiro grande sinal que a palavra de Deus coloca diante de nós aqui nessa manhã, no texto, é a hipocrisia desses falsos mestres. Ou seja, eles têm um discurso apropriado em algumas áreas, mas não têm uma prática de vida. É uma ortodoxia sem uma ortopraxia. Eles têm até um discurso correto, mas a prática da vida desmente o discurso. E aí você vai encontrar diversos pastores metidos nessa questão da hipocrisia. Alguns foram presos essa semana por estarem fazendo um movimento de pirâmide financeira. Foram presos, literalmente presos, a polícia prendeu, e esses homens carregam o prenome de pastor, levando para essa vala suja, para esse esgoto social, a figura de qualquer ministro do Evangelho. Por isso eu tenho tomado muita cautela em não me expor publicamente. Quem quer ouvir o pastor Weber, vem à igreja. Vem à congregação, vai se sentar, vai ouvir, e nós vamos fazer esse circuito da fé juntos, esperando o grande dia da redenção que verdadeiramente se aproxima. E se aproxima, meus queridos irmãos, aceleradamente. Então, observe que quando você está lidando com alguém no qual você percebe hipocrisia ou mentira, já é uma grande deixa para você perceber que se trata de um falso mestre, de um falso profeta, de alguém que quer falar das coisas de Deus sem terem qualquer tipo de compromisso ou vida com Deus. Diz que eles têm cauterizada a própria consciência. É que, por mais que esses homens sejam confrontados aqui ou ali, seja pela polícia, seja pela própria instrumentalidade da igreja, eles têm uma consciência endurecida, não conseguem de modo nenhum se deixar levar pela palavra de Deus e se arrepender ou fazer uma revisão das suas próprias práticas. Então tomem cuidado. O grande sinal da volta de Jesus, que é iluminado aqui no capítulo 4 da primeira carta de Paulo a Timóteo, é o falso ensino, as doutrinas de demônios. O apóstolo Paulo vai ser ainda mais preciso. Quais são as áreas que esses homens vão operar? Eles vão operar basicamente na área da ascese, ou seja, ter uma certa postura ascética para com a vida. Primeiro, proibindo o casamento. Diz aqui, versículo 3, que proíbem o casamento, a união entre um homem e uma mulher, e o legítimo leito do rio, onde você deve viver a sua sexualidade dentro do casamento, como um homem e uma mulher, numa relação heterossexual, única e prevalente até a morte. Por isso, quando você olhar para a vida de algum pastor, um elemento muito importante a se observar é a sua família, é o seu casamento, é a sua relação conjugal. Então esses homens vão pregar um rigor ascético tamanho que vão proibir o casamento, dizendo que nem no casamento você pode viver a sua sexualidade plenamente, nem mesmo no casamento, e vão proibir o casamento. Esse rigor ascético vai transpirar também para o rigor das dietas.
E eles vão falar sobre abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos. Cuidado com ensinos que proíbem você de comer isso, de comer aquilo. Nós não somos judeus, e esse assunto já fez parte dos primeiros concílios da igreja, lá em Jerusalém, quando Paulo entra com o evangelho no mundo gentio. Havia uma tendência dos crentes judeus quererem, de alguma forma, fazerem os crentes gentios guardar a lei, especialmente essa lei dietética, que proibia, a lei de Moisés proibia a carne de alguns animais. Há toda uma orientação no Velho Testamento. No final do concílio, a voz do Espírito Santo foi que não proibisse nada além das carnes que são oferecidas a ídolos, nada além do sangue de animais, por isso galinha ao molho pardo, galinha cabidela, morcela e que mais? Chouriço de porco, nada disso. O cristão está liberado pela voz do Espírito lá no concílio em Jerusalém de comer. Fora isso, você pode comer o que der na telha, e alguns têm exagerado no garfo, não é? Não somente com as delícias da cozinha, da culinária brasileira, mas se você for visitar alguns irmãos ou algumas igrejas na China que saem do campo dos animais conhecidos e vão para os insetos, e aí comem gafanhoto, comem aranha, vários tipos de insetos, não é? Que esse rato, cachorro, meus queridos, tem gente que gosto para tudo, não é? Mas esse pessoal aqui que Paulo está falando para que a gente tome cuidado com essa linguagem ascética, dizendo que você não pode se casar e ter a sua vida sexualmente vivida com alegria e prazer dentro do casamento com a sua legítima esposa e as irmãs com o seu legítimo marido, aquele com o qual você tem uma aliança de matrimônio. Então, proíbem o casamento, exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é o que, irmãos? É bom. E recebido com ações de graça, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Colocou diante de você, ora a Deus, e aquilo é santificado. Mas se disserem a você que a comida é consagrada a ídolos, e aí nós podemos, fazendo uso aqui da cultura brasileira, muito comum na altura do dia 27 de setembro, muitas famílias irem para as ruas à espera de doação de doces. Aquela comida nós sabemos que é consagrada, dedicada a outros deuses, porque nem Cosme e nem Damião são retratados na palavra de Deus como sendo entidades que mereçam culto. Portanto, são comidas dedicadas a esses deuses, a esses ídolos. Nós não devemos comer. O conselho do pastor é sempre que as famílias comprem algum docinho de boa qualidade para as crianças se divertirem nessa altura. E ali você pode ser mais criterioso, uma barrinha de cereal bem
bem feita, à base de mel, para dar uma certa doçura aos lábios do pequeno, mas sem o risco de expô-los a comerem comidas sacrificadas a ídolos. Amém, irmãos? Então, tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável, diz o apóstolo Paulo, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Eu acho que essas palavras enquadram muito bem os falsos ensinamentos, os falsos mestres, os ensinos de demônios mais comuns e mais vulgar que existe no mundo. Nós devemos ainda, como filhos de Deus, estar despertados a qualquer culto ou qualquer tipo de discurso feito por um pastor, mesmo usando a Bíblia, onde ele coloque o homem como o centro de todas as atenções do culto. Todos nós temos necessidades, todos nós temos carências pessoais na vida familiar, na vida material, na vida profissional, mas isso não é o centro do culto. O centro do culto é o Senhor Deus Todo-Poderoso revelado na pessoa de seu unigênito Filho Jesus. Ele é o mistério da piedade revelado, e é Ele que merece honra, louvor e culto. Portanto, aquele tipo de mensagem que coloca os desejos, as necessidades e as carências humanas em primeiro lugar, erra o alvo. Nós não estamos aqui por conta das nossas vidas. Nós sabemos que no mundo teremos o quê? Aflições. Nós vamos passar por uma luta aqui, outra colar, outra lá, outra além. Mas a verdade é que nós nos reunimos aqui aos domingos de manhã e depois, fechando as celebrações dominicais no domingo à noite, nós nos reunimos aqui para Deus. Esse é o nosso alvo maior, o Senhor. Agora preste atenção no versículo 6. Está comigo, irmãos? A mensagem é o texto. Eu só sou um intérprete aqui. Eu sou o intérprete fazendo a aplicação pública do texto. Mas nada mais, nada menos do que isso. Minha função, a função pastoral, é uma função coadjuvante. O ator principal aqui é o Espírito Santo. Mas Paulo lembra a Timóteo, expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus. Quer dizer, despertar os irmãos com estas informações, isso coopera para que você seja um bom pastor, Timóteo. Isso coopera na direção de você ser um bom pastor. Portanto, ser um bom pastor não é aquele tipo de figura pública que passa a mão na cabeça da ovelha, mas é todo aquele que trabalha alertando o rebanho, fazendo os alertas que o Espírito Santo faz nas Escrituras. Paulo disse: se você expuser isso aos irmãos, você será um bom ministro de Cristo. E eu quero ser. Quero chegar lá no céu e Deus olhar para mim e dizer: você foi um bom pregador. Com isso, Deus obviamente não vai acentuar a minha eloquência, nem a minha capacidade oratória. Ele vai apenas dizer: você expôs o que eu queria que você expusesse aos irmãos. Mas, verso 7, rejeita o quê? Rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Eu nem sei se isso hoje é politicamente correto, mas é o vocabulário da Bíblia.
Então, que as minhas irmãs com mais de 60 não se sintam ofendidas. O que Paulo está querendo dizer é que as ameaças não vinham só dos falsos mestres, vinha também daqueles que discursavam em nome da fantasia. Eu já ouvi tanta fábula de velha caduca, e o meio evangélico está cheio delas. Uma delas, eu vou só citar algumas, tá? Eu não quero ofender ninguém, por favor, mas são fábulas. Como, por exemplo, o que são fábulas? São essas histórias fantasiosas, não são a declaração da verdade como ela é. É uma imaginação. É a mente humana elaborando de modo criativo, e não a palavra de Deus pura e simples. Uma das fábulas que eu já ouvi que foi retratada também em hino por essa indústria fonográfica brasileira, foi uma que dizia que de madrugada a fila é menor. Você já ouviu isso? De madrugada a fila é menor. Ou seja, se você escolher as horas da madrugada, ferindo completamente a mordomia do corpo, que é a hora que você deve estar dormindo, e bem, dormindo um sono bem alimentado, você é, de alguma forma, levado a concluir erradamente que há horários em que Deus favorece mais o orante. A Bíblia não ensina isso. Mas isso é vulgarmente trabalhado na massa evangélica através das rádios FM e dos CDs, que são vendidos agora nem mais CDs, são trilhas do Spotify, do Apple Music, dizendo que de madrugada a fila é menor. Não é não, porque o crente que ora não entra na fila. Deus não é um atendente que está no balcão fazendo lá a checagem de quem orou e não orou, e se orou de madrugada ou se orou durante o dia. Há outras fábulas que são contadas por esses rapazes que andam de casa em casa importunando as pessoas da chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, vulgarmente conhecido como os Mormons. Os Mormons pregam que existe a Bíblia e existe uma revelação com o mesmo peso de autoridade da Bíblia, chamado Livro Mórmon, que conta a história de um dos seus adeptos que teve uma visão de um anjo chamado Moroni. Isso é uma fábula, mas uma fábula que fez da Igreja dos Mormons uma das principais referências religiosas norte-americanas. Alguns dos candidatos à presidência dos Estados Unidos da América têm íntima relação com a Igreja Mórmon. Contudo, é uma fábula, não passa, meus irmãos, da descrição de uma fábula. E diz que muitas dessas fábulas que o apóstolo Paulo chama a atenção aqui no texto, ela vem da mente de velhas que perderam o juízo. Paulo diz assim: são irmãs que estão fora do prazo de validade mental. Eu só estou tentando suavizar aqui, meus queridos irmãos, a expressão velhas caducas. Os irmãos não estão me entendendo? Eu só estou tentando ser o mais politicamente correto para tratar do assunto publicamente, o que o apóstolo Paulo disse para Timóteo: se você tomar conta disso, você será um bom ministro de Cristo.
Então deixa eu colocar para você o que na verdade é relevante para nós como cristãos. É importante que nós saibamos a mensagem do livro. Se nós não soubermos a mensagem do livro, nós podemos ser enganados por tais fábulas, que podem vir e chegar aos nossos ouvidos como uma nova visão, como a mensagem de um anjo, ou como qualquer tipo de comunicação espiritual. Cuidado com isso. Paulo diz: rejeita as fábulas profanas e de senhoras que perderam o juízo, e exercita-te pessoalmente no quê? Na piedade. Na piedade aqui não é pena, piedade aqui é uma vida pia. Piedade aqui poderia ser traduzido de uma forma muito compreensível como espiritualidade. Exercita-te nas práticas espirituais. Exercita-te nas disciplinas espirituais. Mas eu gostaria de ainda fazer uso dessa palavra piedade e levar você para o último versículo do capítulo 3. Só para você ter uma ideia de que tipo de espiritualidade o apóstolo Paulo está falando aqui. Está comigo de Bíblia aberta? Nós não temos medo de Bíblia aberta. Na verdade, nós ansiamos que a igreja abra sua Bíblia. Abra sua Bíblia. Evidentemente lá, 1 Timóteo 3,16, só voltando um pouquinho aqui, fazendo uma redução na marcha, para os irmãos lembrarem de como terminou o domingo passado. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, e aí nós temos esse credo cristão, encravado aqui no Novo Testamento. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Quem é o mistério da piedade? Jesus Cristo. Ele é o nosso modelo de piedade. É nele que nós precisamos encontrar, meus irmãos, amparo legítimo e legal para viver uma fé, e especificamente falando a fé cristã. Jesus é o nosso modelo. Não é o movimento evangélico, não é o movimento de igrejas boate, igrejas shows, essas igrejas todas pintadas de preto com um globo espelhado no teto. Não é nada disso. Quem é o mistério da piedade revelado aos santos chama-se Jesus Cristo. E nós subscrevemos esse credo falando em alto e bom som que ele foi encarnado na pessoa de Jesus de Nazaré, aquele que foi manifestado na carne. Nós acreditamos na encarnação do Verbo e vamos celebrar esse mistério da encarnação aqui durante 4 domingos do Advento, falando sobre esse lado homem, natural do Filho de Deus. Ele foi justificado em espírito, venceu a morte e o pecado, ressurgindo ao 3º dia, como sinal do seu triunfo sobre o pecado, de ter vivido uma vida plenamente santa.
foi contemplado por anjos. Diz que noite e dia os anjos o adoram, contemplando em sua face, adorando e dizendo: santo, santo, santo é aquele que é, que era e que há de vir. Foi contemplado por anjos. Foi pregado entre os gentios, os estrangeiros à aliança, os estranhos à aliança, ouviram a mensagem que Jesus Cristo salva. Ele foi anunciado entre os gentios, e não foi só anunciado, ele foi crido. Os homens creram em Jesus. Essa fé, meus queridos irmãos, foi passada de geração em geração e chegou até os nossos ouvidos, e nós podemos então dizer que Jesus é suficiente para nós. Nós não precisamos de estímulos extras, nós não precisamos da ajuda de fábulas, nós não precisamos da criatividade imaginária de uma mente doente. Nós já temos Jesus. Obrigado. Portanto, igreja, servos de Deus, querem vencer esses falsos ensinos dos últimos dias? Coloque a sua visão em Jesus. Exercita-te na piedade, exercita-te na disciplina de se assemelhar a Jesus, de se tornar cada dia mais parecido com Jesus. Pois o exercício físico, versículo 8, o exercício físico para pouco é proveitoso. Paulo não diz que não é proveitoso, ele diz que mediante, comparativamente com o exercício espiritual, diz que o exercício físico é pouco proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Então, desenvolver uma vida cristã, espiritualmente sadia, enraizada em Cristo, nas declarações escriturísticas da fé, isso é sadio. Isso é sadio. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Existe envolvido na mensagem de Jesus como sendo o autor e consumador da fé, que nós passamos a gozar da vida eterna enquanto ainda habitamos nesse corpo, e no porvir a realidade dessa vida eterna. Todos estão entendendo? Estou tentando ser aqui o mais criterioso, mais fiel às escrituras, mais fiel ao texto. Verso 9. Estamos chegando no fim. Fiel é esta palavra, e agora sim, digna de quanto? Inteira aceitação. Em outras palavras, pode usar, abusar do uso das escrituras, porque o que eu estou escrevendo para você é digno de inteira aceitação. Não é fruto da fábula imaginária, da mente criativa de senhoras que perderam o juízo. Não é fruto de falsos ensinos como os dos falsos mestres, que são hipócritas, que pregam uma coisa e vivem outra. Não. A palavra é digna de inteira aceitação. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Versículo 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo. Nós deveríamos ter aqui um tempo para falar do trabalho pastoral, que normalmente todo mundo acredita que acontece no momento da palavra, no momento do sermão. Gente, tem muito mais envolvido na atividade pastoral do que nós podemos imaginar. Há muito mais peso na labuta com a palavra de Deus e na labuta com o cuidado com a doutrina
na igreja local do que nós podemos supor. Na verdade, existe trabalho duro em cima da Bíblia, meus irmãos, todos os dias da semana, para poder produzir 1 hora de mensagem pregada publicamente. Geralmente, para cada hora de mensagem pregada publicamente, existe pelo menos 40 horas de investimento no seu preparo. Então, Paulo diz: é para este fim que labutamos e nos esforçamos, para que a igreja tenha, de fato, uma espiritualidade construída no entorno da pessoa de Jesus Cristo. Porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente de quem? Dos fiéis. Portanto, meus irmãos, embora a salvação seja pela graça, o reino de Deus é tomado por esforço. Esforcem-se o quanto puderem para se tornarem e serem achados fiéis. Ordena. Quer ser bom ministro, quer ser bom pastor, ordena e ensina estas coisas. Ordena e ensina quais coisas? Todas estas que nós temos ouvido Paulo mencionar ao longo dessa primeira carta de Timóteo. Ordena e ensina estas coisas. E a gente poderia construir talvez o nosso ensino dentro de um imaginário mais popular, como movimento religioso. Com certeza nós estaríamos melhor posicionados no mercado. Mas não é isso que os verdadeiros pastores se concentram. Eles se concentram em ensinar sobre a verdadeira piedade revelada em Cristo Jesus e o verdadeiro critério, o santo critério de se levar a palavra de Deus a sério todos os dias. Mas agora no verso 12, Paulo aperta o cerco contra Timóteo. Ou seja, ou seria a favor de Timóteo? Eu não sei. Mas ele vai falar o seguinte: ora, ninguém despreze a tua mocidade. O fato de você ser jovem não é desculpa para não ter um procedimento fiel. Atenção, jovens, eu estou aqui pronto a não desprezar a sua mocidade, a verdadeiramente crer que a espiritualidade não sofre a corrosão do tempo, nem a tenra idade da mocidade, nem a idade avançada, meus queridos irmãos, é prova inconteste de nada. Ninguém despreze a tua mocidade, está certo, nós não podemos desprezar os jovens. Pelo contrário, jovem, torna-te o quê? Versículo 12, torna-te o quê? Padrão dos fiéis. E então, jovem, você deve viver uma vida tal que aqueles que estão à sua volta possam olhar para você e dizer: esse menino vai longe. Vai virar um velho cheio do Espírito Santo, vai ser um excelente pai de família, vai ser um trabalhador fiel na igreja. Ele é o padrão, o modelo dos fiéis. Paulo diz: torna-te, significa que Timóteo ainda não era. Torna-te. Então, se você ainda não é uma figura padrão, modelar na igreja, do alto dos seus 18, 19, 20 anos, 30 anos, é tempo de você despertar e tornar-se um padrão dos fiéis.
Em que sentido, pastor? Na palavra. Na palavra. Você ter uma linguagem sã, sabe? E não ficar com uma linguagem onde você vira e mexe, beleza, e está ligado. Beleza, está ligado. E aí, ó, e aí? Isso não é o padrão da palavra. Quando você for fazer uma prova de admissão, ou participar de uma seletiva para um cargo importante numa empresa, se você chegar lá com, e aí, ó, beleza, você está reprovado. Então a Bíblia nos ensina certos padrões de ética social extremamente importante e que vão auxiliar a vida de cada um de nós ao longo da nossa existência. Torna-te padrão na palavra, português limpo, porque geralmente a gente escreve como fala. Um português limpo, sem deixar Camões envergonhado, tá? Sem deixar Camões envergonhado. Torna-te padrão dos fiéis na palavra. Que mais? No procedimento, na conduta pública, no procedimento. Como você procede diante dos mais velhos, diante do sexo oposto, diante das diferentes circunstâncias na sociedade. Torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te o quê? A leitura, e a leitura aqui é a leitura pública. Nós não podemos nos esquecer de que nesse momento da história, não era todo mundo que tinha uma Bíblia impressa. Aliás, ninguém tinha uma Bíblia impressa. As leituras eram feitas publicamente. Torna-te padrão dos fiéis e aplica-te à leitura pública, à exortação, ao ensino. Diz o apóstolo Paulo, deixa para trás a vergonha de ser muito jovem e assume uma postura modelar diante da igreja. Paulo escreve a Timóteo, que estava pastoreando onde mesmo, meus irmãos? Eu me esqueci. Onde mesmo? Alguém já disse? É Éfeso. Timóteo estava pastoreando em Éfeso. E Paulo então diz, levante-se e torne-se um modelo para a igreja. Torne-se um modelo na palavra, no procedimento, no amor, na fé, e em que mais? Na pureza. Na pureza. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. E não te faças negligente para com o dom que há em ti. Por mais que você seja jovem, o Espírito Santo depositou valores de extrema importância na sua vida. Não despreze esses valores, não despreze esses dons, mas opera segundo o dom que Deus lhe deu, o qual te foi concedido com a imposição das mãos do presbitério, quando Timóteo recebeu a imposição de mãos dos presbíteros, ordenando ele ao ministério da palavra de Deus. Ele recebeu nessa invocação e nessa cerimônia que nós normalmente imaginamos ser somente mais um detalhe cerimonial no cristianismo, mas não é um detalhe cerimonial. Há uma questão do carisma envolvendo aquela cerimônia com a imposição de mãos e dons da parte do Espírito Santo sendo ministrado à nossa vida.
Mediante estas coisas e nelas, sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto e a gente observe a sua vida modelar no meio da congregação e não tenhamos, meus queridos irmãos, outra alternativa senão reconhecer de que Deus tem, na verdade, uma grande testemunha ali debaixo da pouca idade ou debaixo da muita idade. Tá bom, irmãos? Amém, irmãos? Que todo mundo veja o seu progresso. Olha, esse irmão teve a oportunidade de pregar anos atrás, não falou nada. Hoje, olha, que coisa boa. Há progresso. Há uma expressão divina na vida dele. E finalmente, o último gostinho do capítulo para a gente ir para casa, levando esse gostinho do cafezinho, depois que a gente faz a principal refeição. Timóteo, toma cuidado de você mesmo. Hoje nós sofremos um problema cultural, que é o problema do cancelamento nas redes sociais. Todo mundo está olhando, todo mundo. E todo mundo está fiscalizando todo mundo. Mas a única pessoa a não ser fiscalizada pelo olhar de todo mundo é a si mesmo. Então, é por isso que a Bíblia diz: és indesculpável, ó homem, quando julgas. Porque a Bíblia manda a gente cuidar da própria vida. Isso é um princípio espiritual. Cuide da sua vida. E esse não é o conselho do bispo Weber, é o conselho de Paulo a Timóteo. Cuida de ti mesmo. E juntamente com o seu testemunho pessoal, cuida da doutrina que você ensina, para que ela seja uma clara expressão da vontade de Deus. Cuida de ti mesmo e cuida da doutrina. Continua nestes deveres. Olha, não são opiniões, são deveres. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Que Deus abençoe e que a sua palavra seja honrada e ele, o seu nome seja glorificado, a sua igreja edificada e saiamos daqui em paz para nos reencontrarmos logo mais à noite no Sermão da Montanha. Vamos ficar de pé. Santo Deus, nós voluntariamente te agradecemos pelo ensino da sua santa palavra. Nós te agradecemos porque nós não estamos lidando com a imaginação de homens, mas estamos lidando com a sagrada doutrina das Escrituras. Senhor, ajuda-nos a nos apegar à doutrina. Ajuda-nos, ó Deus, a abraçar o texto bíblico e leva-nos em paz para trazer-nos logo mais à noite de volta a esse lugar. Ó Deus, ladeado por amigos, convidados, pessoas queridas que nós queremos que encontrem o mesmo Jesus que nós encontramos um dia. Abençoa cada vida aqui presente, leva-nos em paz, guarda-nos pelo caminho de volta para casa, em nome de Jesus Cristo. E que o povo de Deus diga amém.